Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui gravando o JP Podcast com muita satisfação de estar feliz nesse momento, de ter minha convidada aqui, dela se propor agora pela tarde, tirar um tempinho dentro da sua agenda para compartilhar suas histórias, falar um pouquinho com você, comigo, então isso é maravilhoso. Então gratidão pelo dia de hoje, gratidão pela sua vida que você está assistindo aqui e vou logo pedindo, né? Se você está aqui assistindo, então vamos dar e receber. Eu estou te dando esse conteúdo com muito amor, com muito carinho. E eu peço que você dê aquele like, compartilhe com um amigo, com alguém da família, com o pessoal do trabalho. Mande para aquele colega, aquela amiga que está assistindo e que precisa escutar o que a gente está falando aqui hoje. Então, gratidão e também se inscreva no meu canal, né? Acione o sininho, porque eu estou sempre postando podcast aqui toda sexta-feira às 18 horas. Com tema, com um tema que vai te ajudar. Algo que vai te levar à mudança de mentalidade na tua vida. Então, minha convidada hoje é isso aí, essa mudança de mentalidade. E eu digo assim, ó, seja bem-vinda, minha amiga. Então, satisfação. Obrigada. O JP Podcast está feliz em recebê-la aqui. E eu vou deixar que você possa se apresentar, dizer seu nome, falar um pouquinho sobre você. Seja bem-vinda. Obrigada, Jotânio. Eu sou Marinísia, né, filha amada do Deus Criador. Me sinto hoje sal e luz nessa terra. Venho desenvolvendo aí ao longo de 29 anos uma carreira dentro da área de projetos, processos de negócio, uma área profissional, né, dentro de sistemas, passando por algumas empresas dentro da área de utilities. Isso meu lado profissional, na área de telecomunicações, na área de energia e agora, nos últimos 13 anos, na área de saneamento. Sou mãe de Carolina e Gabriel, esposa de Roberto, né? Que E legal. venho agora buscando, né, caminhando numa trajetória para desenvolver, para ampliar minha consciência, né, para crescer enquanto ser, né, dentro do escopo da inteligência emocional, trazendo o coaching integral sistêmico, né, algo que tem sido extremamente representativo uma metodologia que para mim tem reunido diversas outras cadeiras que me ajudam, que vêm me ajudando, né, a construir, a me desenvolver, né, nessa jornada de conhecimento pessoal, desenvolvimento pessoal. Maravilha. Isso é muito bom. Agora, você pode contar um pouco da sua história? Antes a gente estava conversando, né? Isso, Então, assim, conversamos conte um muito. pouquinho sobre a história até chegar a um ponto que você começou a fazer uma mudança na sua vida. Como foi que foi um pouco sobre a sua infância? Conte pra gente. Venho aí uma história de família de muita dificuldade, né? Pais que se separaram, vivendo na casa vivendo de favor em casa de tia. Então, uma infância muito difícil, muito dura, Mas você mas que acreditou foi em um algo. elemento foi algo que me foi um elemento propulsor, né, para Uhum. que eu sempre buscasse e aí me desenvolvesse, né, no campo profissional, no campo pessoal, e aí buscasse formar minha família, buscasse desenvolver uma carreira como eu mesmo desenvolvi. E assim venho, né, desenvolvendo, vim trabalhando muito cedo, comecei a construir coisas né, próprias. E ao longo dessa jornada aí, mais recentemente, me deparei com uma doença, né, com um câncer, que eu digo para você que o câncer para mim ele foi um ponto de mutação, né? Depois de quase 29 anos dentro de uma carreira de trabalho, dentro de um desenvolvimento profissional, né, que trazia em mim um exercício de um lado racional, de um lado sistêmico, com uma família estruturada, né, mas que tinha muito pouco de olhar para mim mesmo, né? Então, acho que uma vida inteira olhando para fora. E o câncer, de repente, veio para me mostrar isso, que era preciso eu olhar para uma outra pessoa com mais profundidade. Essa pessoa era eu mesma.
Uau! Mas antes da gente trazer todas essas situações, antes a gente estava conversando e você falou de uma criança que estudava, uma criança que já visualizava algo, uma criança que lutou até chegar aos 25 anos. Conte pra gente aí. Ai, gente, eu falo assim, eu dou com a vontade de abraçar essa lembrança. Uhum. Eu me lembro que eu tinha mais ou menos uns 12 anos de idade. Eu ia para o fundo da casa, acordava todo dia muito cedo. E eu começava às 6 horas da manhã, começava a estudar. Começava a estudar e eu achava que, não acreditando muito firmemente que aquilo ali me levaria a eu cumprir o meu propósito, né? Que eu ia conseguir uma independência, que eu ia conseguir efetivamente, né, entrar num campo de independência, de crescimento pessoal e financeiro, ter a família que eu sempre sonhei, né, desenvolver trabalhos, e assim foi. Muito cedo eu fiz escola técnica, né, eu me lembro que foi um momento extremamente significativo e forte para mim, de muito aprendizado. Escola Técnica Federal da Bahia, na época. Que era o Cefete. Isso, nossa, gente, quantas lembranças, como aquilo ali me tirou do lado menina, me veio, né, me colocou num outro universo, né, você amadurece, é um ambiente que te traz diversas, assim, extremamente gratificante nesse aspecto, não apenas na parte de conteúdo, né, que na época sempre foi, né, a escola técnica, ela sempre foi uma referência. E eu tenho muita satisfação. E aí fui trabalhar no polo, me possibilitou isso, abriu inúmeras portas. Que saiu o curso médio e curso técnico. Exatamente, eu saí, né? Então fui, era curso, eu terminei, fiz escola técnica que equivalia o primeiro, segundo e terceiro ano de ensino médio, né? E aí abriu portas para eu trabalhar em polo, porque eu fiz eletrônica. E aquilo veio assim, poxa, mas eu quero fazer faculdade, o que é que eu preciso? Preciso complementar, né? Porque você realmente sai preparada para o mercado, mas existem uma série de outras matérias que são requisitadas no vestibular que você precisa se preparar. E aí fui para um curso pré-vestibular e tal, passei em 2 faculdades, fiz economia e fiz processamento de dados na época. Né? Tinha uma faculdade era à tarde, que era a Escola Baiana de Processamento de Dados da Bahia, que é a atual Unifax, né? Na época era assim. E a Católica, fiz economia na Católica. Então eu fazia um curso à tarde, um curso à noite, e mais à frente, acho que depois de 1 ano e meio, já comecei a estagiar também. Então estagiava e fazia 2 faculdades. E muito feliz, assim, as coisas começaram a acontecer de forma muito rápida, né? E eu muito envolvida sempre, né, para que eu conseguisse me destacar e conseguisse avançar, né, profissionalmente. E assim a coisa foi. Maravilha. Né? Isso é muito bom, né? Porque eu trouxe isso para você que está aí nos escutando, você que é jovem, ou de repente tem uma certa idade, é você acreditar também em que a vida é dar e receber. Então, assim, o que é que você está dando em troca? Qual a ação que você está dando para aquilo acontecer na sua vida? Então, assim, você quer passar num concurso, você tem estudado? Você quer fazer um livro, mas você tem escrito alguma coisa? Você quer um emprego, mas você se especializou ou você fez algum curso técnico? Você tem buscado estudar alguma coisa? Então, fica complicado, né? Quando a gente não dá e a gente quer receber. Exato. E aí fica difícil. Mas voltando agora, que a gente vai saber como foi que aconteceu essa situação do câncer na sua vida e uma história de superação, que você está aqui para conversar e contar como aconteceu. Eu quero também trazer algo antes que você possa falar e a gente vai vendo, porque a maioria das doenças, eu posso dizer assim, quando ela de repente não é uma doença causada por bactérias, que é uma doença patológica, isso, né? Exatamente. Ela pode estar vindo por qual causas, né? Emocional, psicossomática, porque nós temos um corpo, mas a gente tem uma mente. Sim. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente pensa. Então, também, será que a gente pensa na doença ou, de repente, é algo que a gente vai deixando e aquilo ali vai reverberando, e na hora que vê, se manifesta?
Dentro da psicossomática, Marinísia, fala o seguinte, que a nossa vida, ela é uma vida que nós estamos aqui para evoluir, para a gente Sim. aprender. Só que aí a gente esquece da nossa essência e acreditamos principalmente no nosso ego, que a gente foi condicionado. Foi ensinado Perfeito. pelo seu pai, pela sua mãe, pelo meu pai, pela minha mãe, ou pelos responsáveis quem nos criou, pela escola, pelo todo o sistema que nós temos, cultural, econômico, financeiro, e a gente acredita nessas realidades e a gente esquece da nossa essência. Perfeito. A gente Esse é o só grande lembra mal. que nós somos isso aqui, mas nós somos muito mais. E muitas vezes a doença ela vem como um caminho de resgate. Ela pode, Krodek sempre dizia, chame o paciente sempre pelo nome do paciente, não chame o paciente pelo diagnóstico, pela doença dele. Por quê? Porque tem hora que é Dona Maria que está com câncer, Dona Maria com problema. Ah, paciente do leito do ICC, paciente que está com trauma. Não, ela tem um nome, ela é um ser que está ali. Aí o que acontece? Porque a doença ela tem dois caminhos. Ou ela leva para o caminho da loucura, ou ela leva para o caminho de resgate. De resgate e crescimento. Exatamente. E na maioria das vezes é para o caminho de resgate. Sim, com Né? certeza. Só que a gente precisa entender isso, porque senão tem paciente que fala, eu sou da área de saúde, fala assim, e aí, quando é que a senhora já melhorou, vai ter alta? E aí, tô doido para poder ir para minha casa, levar minha vida. Aí aquela luzinha vermelha acende para mim, pi, 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 pi. Aí eu faço logo a pergunta, tudo bem, maravilha a senhora voltar para sua casa, mas lembre-se, tudo que a senhora vinha fazendo, toda a vida que a senhora vinha levando, não lhe trouxe a um leito de UTI. Perfeito. Se a senhora E às vezes a gente não se voltar, dá conta. se a senhora voltar e levar a sua vida do jeito que a senhora vinha levando, a senhora tem uma tendência de voltar para aqui e voltar pior. Então, assim, Exatamente. o caminho de Perfeito. resgate é de reflexão e de mudança de 360 graus. Agora, conte pra gente como foi essa mudança. Agora, interessantíssimo você trazer essa questão, porque às vezes leva décadas para a gente perceber que você está olhando para um crescimento profissional, para você alcançar, para você realizar, você ter determinadas conquistas, para uma família que você, para que a família seja no formato e do jeito que você deseja, né? E você começa a deixar, vamos dizer, de lado ou até mesmo, né, não considerar esse ser que é você, né, que está nessa busca desenfreada por essa série de coisas que são, vamos dizer assim, desse mundo externo. Material. Então, nessa corrida desenfreada, você esquece do principal, que é o condutor, que é você dentro desse processo. Perfeito. E com isso, né, algumas coisas vão começando a se instalar. E aí vai vendo, você vai, tipo assim, qual é o seu tempo de percepção para que, porque a qualquer tempo você pode fazer uma mudança e perceber, poxa, deixa eu ver como é que eu tô a nível de minha saúde, poxa, deixa eu ver como é que minha cabeça tá. O que é que eu tô comendo? Exato, como que é que eu tô comendo, como é que tá meu sono, minhas relações, né? Como é que tá o meu momento comigo mesmo? Eu tô tendo esse tempo, né? De cuidar, de passar um creme, ir à praia, viajar. Isso. Começar a parar. Você recebe, ao longo da jornada, você recebe várias sinalizações. O corpo fala o tempo né? inteiro. Você recebe várias sinalizações de que você tem que ter olhar para outras, né? Que tem que ter olhar para outras áreas e até para você de outros modos. E aí, qual o tempo de cada um? Né? Quando é que você para e efetivamente faz esse movimento? Como você diz, se você leva muito tempo para parar, algo vem para te puxar como se fosse um freio de mão. Exato. Né? No meu caso, foi uma doença. Né? Então, levaram-se décadas. E aí precisou vir uma doença bastante forte. Né? Um câncer de mama e linfonodos. Tive dois tumores e metástase de linfonodo, para que eu percebesse que eu tinha que fazer alguma correção, né? Para eu perceber que tinha áreas ali que estavam gritando e que eu não estava
conseguindo virar a cabeça para poder observar e poder ouvir, né? Maravilha. Aí eu digo pra você, tem vezes que eu falo aqui também no meu podcast, nessa mudança de mentalidade, gente. Enquanto a gente não mudar a nossa mentalidade, a nossa vida não muda. Porque a nossa vida é o que a gente acredita. Então é assim, uma pessoa que tem, muitas vezes desenvolve um diagnóstico como um câncer, aí eu tô aqui na sua frente e você pode confirmar, não, Jutânio, é isso mesmo ou não. Uhum. Na maioria das vezes é como você falou, a pessoa está focado em coisas muitas vezes material, porque foi o que acreditou para ela que era importante, que era aquilo que traria felicidade, Exatamente. e esquece da sua essência, Exato. né? Desse ser maravilhoso que está aqui usando esse corpo, igual eu trago no meu livro Homens que Inspiram, que eu trago sobre o astronauta e seu traje. Ah, né? perfeito. É, Perfeita colocação. isso. Aí o que acontece? É uma pessoa que ela está focando em outras situações, mas ela está parada na sua evolução como no Pessoal. lado espiritual, do Na seu sua lado essência. pessoal, da sua essência. Então significa o seguinte, ela não está mudando. Então se ela não está mudando, a gente vai mudar. As células fazem isso, a gente vai mudar. E ainda tem caso que ainda uma conversa com a outra. Olha, fulaninha, olha esse espírito aqui, ele não quer mudar não. Vamos mudar, porque só assim ela aprende. Bem assim, ele aprende. Ah, vamos sim, fulaninha, vamos. E aí faz metástase. Entendeu? Mas é exatamente É. por aí. Então, quer dizer, se você não muda, alguma dinâmica acontece que as suas células começam a mudar. Exatamente. Então, algo dentro de você está te forçando a fazer mudanças. Exatamente. E quando a gente não percebe isso, aí sim. E tem muita gente que ao invés de perceber essa dinâmica e falar assim, opa, porque a doença é para isso, é para você perceber a dinâmica que tá trazendo para você. Não se achar vítima, que você é pior dos De forma piores, que Deus nenhuma. não te ama, que foi por causa disso, foi por causa daquilo. Não. É um aprendizado. É um aprendizado, ver como uma oportunidade para você acordar para a vida. Dizer assim, opa, eu quero viver. Desperte. Quero Acorde. viver! Eu acordei, eu quero viver. Acorde. Aí não ficar triste, aí você vai escutar música, você vai dançar, você vai fazer o tratamento. Ah, eu tô fraco, como você mesma conversou comigo, você pode falar. Isso. Mas você ter a coragem de ficar de pé e dizer assim, eu quero fazer mudanças. Não vai ser só minhas células, não, o meu corpo inteiro, a Eu minha também vida. quero. Eu também quero. E aí a gente mudar. Porque se você ficar triste, se você De ficar forma se achando os nenhuma. piores dos piores, que você já tem uma data pra você morrer, você morre. Exatamente. Game over. E aí a gente faz o seguinte, aperta o botãozinho do game over, acabou o jogo, e aí pronto. Você tem duas, é como dizer assim, você sempre tem escolhas. Exato. Né? E a então, escolha é ou você viver. é vítima ou você é um herói aprendiz. Com certeza. Né? E aí eu busquei ser uma aprendiz dentro Está desse aqui, processo. que maravilha. E eu digo gratidão pela sua presença, Gratidão por essa também. coragem de estar aqui. Imagine contando que você poderia não estar aqui contando essa Exato. história. Incentivando você que está aí nos escutando a dizer assim, uau, o que é que eu estou precisando mudar? Você não está Mude escutando esse agora. podcast por acaso. Então, assim, pense nisso. O que é que você quer mudar? Isso. É muito né? Como as coisas começam a funcionar e tipo assim, quando você muda de direção, como todo o universo começa a conspirar, né? Fluir. Flui para que as portas e os caminhos, né, para que você comece a trilhar caminhos que vão te levar para esse lugar, né, de aprendizado, de despertar, né, que se faz necessário. E aí e as coisas começam a acontecer. Então, eu me lembro que a minha psicóloga diz o seguinte: converse com suas células, Perfeito. né? E eu comecei a ler, né? Comecei a entender, buscar informações que me ajudassem a entender o que era isso, que era um universo totalmente novo para mim. Porque, rapidinho, assim, você continua. Eu falo isso com os pacientes também. Eu pergunto pra eles, de quem é esse corpo? Aí eles falam assim, é de Jesus, é de Deus. Eu digo, não, é seu. Está emprestado, está em suas mãos tá e em você suas tem que cuidar mãos. dele. Esse corpo é seu. Então, se ele é seu, você tem o poder, você tem autoridade de ressignificar. E as células, tudo na nossa vida é um comando. Exatamente. Tem um e código. o poder do nosso subconsciente também é algo que Exatamente. você precisa Qual o estar código atento, que você você precisa está despertar dando? para isso. Qual é a ordem que você está dando? De felicidade, de amor, de vibração? Ou é de vitimização, de medo, de dor, de tristeza?
que não consegue, que não faz, que a vida é ruim, que ninguém me ama, que eu sou o pior dos piores? Seu corpo e sua mente vai acreditar naquilo que você professar, naquilo que você... Exatamente. Então, aquilo que a gente sempre fala, o que você comunica, você pensa, e se você pensa, você vai sentir e aquilo vai virar realidade. Isso é perfeito. É. Né? E o modo também como o poder do nosso subconsciente, como o subconsciente da gente funciona de uma forma totalmente diferente do nosso consciente. Ela puxou uma coisa importante que eu vou falar. Pode continuar, depois eu Né? falo. Então, é preciso que você esteja atento a isso, né? A você fazer exercícios para que você comece a acessar essas informações, essa Maravilha. forma de funcionar. Né? Isso é um exercício diário, né? Eu acho assim como você escova os dentes, assim como, né, você faz movimentos, você se alimenta, você também precisa fazer esse exercício, né? Para poder buscar entender, buscar se comunicar na linha de funcionamento do seu subconsciente, né? Você buscar exercitar essa sua mente de uma forma positiva que trabalha a seu favor, né? Exatamente. Pronto, vou me basear numa teoria de uma pessoa chamada Jung. Ah, Que Jung, ele traz o seguinte. Ele traz sobre o ego, o inconsciente. Dentro do inconsciente, ele dá arquétipos, sombra, os medos, tudo que está dentro da gente. Aí, o que acontece? Depois ele faz inconsciente individual, inconsciente coletivo e o self. Pronto. Eu poderia me alongar em várias Nossa. situações, mas aí eu vou trazer o seguinte. O nosso ego, ele é a porção externa. perfeito. É como se fosse a nossa cabeça, né? A nossa cabeça é essa parte externa que a gente fala, a gente come, a gente vê. A gente tem contato com as outras pessoas e com o ambiente. Isso. É como se fosse o ego. O ego é isso, é a nossa porção interna querendo se manifestar. Isso. Só que o nosso lindo ego, que tem gente que fala do ego, eu não gosto de falar do ego, porque eu vejo que ele é uma vítima da sociedade. É uma vítima da cultura. Aí o que acontece? O ego, ele tá ali, é como se fosse um disco rígido. Isso. E aí, quando você vem aquele pequeno repolho, né? Aquele pequitito repolho, aquele pequenininho, aí quem é que vai amamentar? Quem é que vai cuidar? Quem é que vai ficar coisa linda de mamãe, de papai? Aí já ensina as primeiras palavras, aí depois, não pode, não mexe aí, não faz isso, não faz aquilo. Não. Aí pronto, você vai acreditando que esses seres maravilhosos, como a gente tem como deuses, né, que é papai e mamãe, a gente só vai acreditando no que eles falam. E aí, isso pode, isso não pode. Não pode vestir dessa cor, não pode botar roupa curta, fecha a perna, faz não sei o quê. E a gente vai criando conforme a gente foi criado. Exato. E aí eles vão aprendendo o que a gente vai ensinando. E aí quando passa de 4 anos e meio até 7 anos, não adianta você falar mais. Porque quando você fala não, é como se estivesse entrando pelo ouvido e sair pelo outro. Ele já pega tudo como se fosse agora observando. Quando você faz, não faz isso, é como se assim, faça isso. E eles também observam. Vou dar um exemplo. Se você faz isso na sua casa. Você chegou a vizinha, fala assim, oi, dona Antônia, oi, fala, vizinha. Ô, mulher, tu tem aí um açúcar, o meu acabou, eu vou no mercado mais tarde. Aí você tem um açúcar. O seu filho tá lá estudando na mesa, você pensando que ele não tá escutando nada, você falando com a vizinha na porta. Aí você fala, ô vizinho, o meu também acabou. Não tenho, que se eu tivesse, mulher, tava em tuas mãos. Aí ele fala assim, opa, Minha mãe está mentindo. minha mãe está mentindo. Opa, mentir é bom. É, Você tá entendendo? é exatamente isso. Mentir. Qual é a memória que vai ficar nessa criança? Exatamente, que mentir. E outra coisa, qual é o sentido e o significado que ela deu para essa memória, né? Às vezes não é o Exato. fato em si que aconteceu, mas pense que é uma criança que está ali. Exatamente. Ela Né? sabe que tem um açúcar, viu a mãe mentindo, não emprestou, e ela vai dizer assim, mentir é bom. E aí, qual o significado, como você está dizendo, que ela vai interpretar sobre isso? Porque ela vai dizer assim, eu também vou fazer algumas coisas e vou mentir, porque mentir é bom. Se minha mãe faz um ser que eu tenho admiração, Ela vai isso dar pode um ser o pai significado também. positivo. Isso. Algo... Ela pode estar dando um significado positivo
pra algo que é negativo. Exatamente. Porque a mãe está fazendo. Isso vai para o financeiro, vai para o religioso, Reverbera vai para a em todos os relação aspectos da sua vida. exatamente, do marido. Quantas vezes tem casais que eles fazem alguma coisa, mas na frente do outro ele vai mentir. Mas o filho escutou, o filho ouviu, Importantíssimo. entendeu? a gente E aí ter vai dizer assim, minha mãe essa está mentindo pro meu pai está mentindo para minha mãe. Quantos pais já pegaram os filhos e vai até na casa da ex, ou de repente está tendo contato com outra mulher e fala, quando chega em casa não fala que a gente foi em tal lugar não. Fala que a gente foi no bar, fala que a gente foi no baba, entendeu? Ele faz isso. Então, como essa criança vai interpretar para poder falar para a mãe? Qual o significado que ela vai estar dando? Isso aí é a formação do ego. Exato. Porque você está ensinando coisas verbalmente e não verbal. Isso. Que essa criança vai trazer de que maneira, positivo ou negativo, ou ao contrário. De repente a coisa negativa, como você falou, e trazendo de forma positiva. Isso. E aí, voltando para a questão do inconsciente, a questão do ego, e aí o nosso ego, ou seja, o nosso ego vai reproduzir isso que ele está aprendendo, e a essência, que é o inconsciente, tá dizendo assim, rapaz, por que tu tá fazendo isso? Eu tô aqui tentando ajudar, tentando fazer as coisas. Eu quero que você seja simplesmente você. Ser a gente na nossa essência, mas não, a gente vê impregnado de situações mundanas, certo? Que não estou culpando ninguém não, mas eu estou culpando, que não existe culpados, mas eu estou falando de um processo e um sistema que existe, que todo mundo passa por isso e você tem que acordar. Você tem que fazer, sabe o quê, Maria Nízia? Dizer assim, eu preciso tirar essas camadas, por isso que eu falo pequeno repolho. Eu tenho que deixar morrer essas concepções que papai e mamãe trouxe para mim, mesmo amando e respeitando ele. Eu preciso desconstituir isso que a sociedade me ensinou e começar a seguir a minha essência. Exatamente. No que eu quero do financeiro, do religioso, do sexual, do relacionamento, dando a minha cara. Porque o que o nosso inconsciente quer com o nosso ego, a porção externa, que falando assim, seja você mesmo, seja você mesma, mas tem condição dessa porção interna que ali não pode se mostrar só através do ego, que está impregnado de situações do mundo, se manifestar? Não. Eu não falo isso porque eu tenho medo. Eu não vou tomar tal providência, aquele relacionamento ruim que está sendo tóxico para minha vida, porque eu tenho medo de perder. Eu sou casada, eu tenho mulher, eu tenho marido, eu já tenho um filho. Um emprego que não está bom, que eu estou ganhando pouco, que eu estou ganhando muito, que eu estou insatisfeito, não está me levando para lugar nenhum, não é meu propósito. Não, se eu sair daí, se eu não achar outro, eu vou passar privações, eu vou passar dificuldade, não vou conseguir pagar o aluguel, não vou conseguir pagar aquilo. Olha a carga negativa que você está jogando sobre você mesmo. Exatamente. Né? E principalmente vivendo em um mundo em que você não conhece a sua essência, porque se você conhecer sua essência, você vai dizer assim, eu nunca estou só. Exatamente. Eu não vou passar por certas privações porque eu me conheço. E se passar, é aprendizado. Eu acho que essa é a grande questão. Isso, e se eu passar, é aprendizado. E você saber o seguinte, que não é a questão de... Você tem que ser persistente, não insistente. Né? Então, tipo assim, você passou por algo, você, como diz assim, deu errado e tal. Poxa, eu estou buscando... Aprendizado, veja uma forma diferente de você fazer. Vai ver outra possibilidade. Exatamente, veja exatamente as diferentes possibilidades. E isso, acho que essa é a grande questão. Né? Você está sempre com a mente otimista. Você sempre vê que o que acontece com você na realidade são aprendizados. E não sofrimento. Exato. E então, não problemas. Exato. Então você tem que ter aquilo que Paulo diz, né? Você não evita a dor, mas o sofrimento é opcional. Exato. Né? Então, que depende de quê? Da mudança de mentalidade. Exatamente. Como então, você vê. Perfeito. Então, a forma que você olha para as coisas, o olhar do observador é que forma a imagem, né? Então, tipo assim, é muito importante o olhar que você tem sobre as coisas. É aí que vai estar determinando as possibilidades que tem das coisas efetivamente acontecerem e acontecerem de uma forma melhor, né? Então, eu acho assim, esse olhar é essencial. Aí você falou uma outra coisa aí que eu achei bem interessante, a questão das memórias, né? Que aí a gente vê quando você começa a entrar nesse universo, você vê as crenças que você
foi construída ao longo de sua história, principalmente na sua infância, como você trouxe, né? E a gente sabe que não é o fato em si que aconteceu, mas aquele fato e o sentido, o sentimento e o significado que aquela criança lá atrás deu. Então, aquilo é que vai fazer você acreditar e você trazer determinados comportamentos hoje, né? Aí a gente pensa, poxa, caramba, mas eu tenho esse tipo de comportamento. Para mim isso é verdade, para mim isso sempre foi desse jeito. Desse jeito. Papai me ensinou assim, mamãe ensinou assim, a sociedade diz que é desse jeito. Mas aí a gente começa a descobrir uma coisa fantástica, né? Que tipo assim, poxa, não é o tempo que vai fazer às vezes as coisas mudarem. A gente tem uma mente, o nosso cérebro ele tem uma plasticidade que a gente chama, né, de plasticidade neural. Então, tipo assim, se você pode sobrepor com novas memórias e de repente essa sobreposição de memórias pode fazer com que você crie uma nova, né, uma nova forma de você enxergar, de você funcionar. Isso é real porque, tipo assim, as memórias, elas são baseadas não somente em fatos reais, mas também em fatos que você pode imaginar, você pode utilizar a sua criatividade, né? Eu acredito muito nisso. Com certeza. Porque o cérebro não distingue o real do imaginário. De maneira nenhuma. Né? Então, tem muita gente que não sabe disso. Exato. Então, acho que isso é importante que as pessoas tenham essa consciência para saber, poxa, mas isso não está legal. Pense, né? De outra maneira. Exatamente. Pense e comece a trazer isso para a sua vida de uma forma forte, com riqueza de detalhes. Né? Você às vezes, quando você projeta algo, você é capaz, você tem essa possibilidade. Utilize isso a seu favor. Com certeza. Então, acho que isso é muito importante que as pessoas despertem. Quando você fala nessa plasticidade, eu vou dar um exemplo aqui. Eu espero que vocês tenham entendido sobre eu falando sobre o ego e o inconsciente. E para finalizar aqui, para eu falar sobre essa plasticidade, eu vou dizer uma coisa assim. É igual quando você olhar para um leão e você olhar para um javali. São dois seres diferentes, né? E o que é que acontece? Você já viu um leão ou um javali acordar de manhã? Vou pegar o javali. O javali acordou de manhã, ele vai... Rapaz, hoje eu não quero ser javali. Hoje eu quero ser leão. Como é que um javali pode ser leão? Ou, de repente, o leão diz assim, eu não quero ser leão hoje eu vou ser javali. E aí é onde muita coisa acontece. A gente, ao invés de viver a nossa própria essência e sermos nós mesmos, que o nosso inconsciente está ali gritando e berrando, falando assim, seja você mesmo. Você não quer ser. Você simplesmente quer ser o outro, porque fulaninho tem uma vida melhor que eu. Eu quero ser igual fulano. E quando a gente quer ser igual a alguém, a gente está na dependência emocional. Eu tenho que ser eu mesmo. Eu existo. Então não preciso ser ninguém. Eu preciso ser eu mesmo, eu mesma. Trazendo a plasticidade, só pra gente ótimo. falar aqui. Eu tenho um exemplo de Augusto Cury que ele diz o seguinte: tem um pai e uma filha. Um pai e uma filha, de repente aquele pai que ele é severo, ele tá sempre brigando com a filha. A filha, por ele ser um homem severo e muito determinado, ela tá sempre também não muito agrada dele, por mais que seja pai, mas ela fica também chateada com ele. Aí ele resolve mudar. E aí, ao invés dele ser severo com ela, ele acorda um belo dia de manhã, bota uma mesa de café e compra um buquê de rosas e dá para ela. Não é maravilhoso? Isso é reeditar uma memória ruim por uma memória perfeita e positiva. Dizer assim, uau, meu pai... Ela vai ficar sem entender. Ele sempre reclama comigo, e de repente botou uma mesa de café da manhã e me deu flores. Isso quebra qualquer... Exatamente. Então aquela memória ruim vai diminuir enquanto vai vir uma memória positiva no lugar daquela que era negativa. Uhum. E aí tudo começa a mudar. Isso é um exemplo que eu estou te dando para você que está me escutando aqui agora, que você pode fazer isso em tudo na sua vida. Porque assim, hoje você não está satisfeito com sua vida financeira, mas o que é que você está comunicando quando você vai comprar alguma coisa? Você fica pedindo para descontar, você acha que está caro, você quer diminuir o trabalho de alguém. Então, como é que você verbaliza isso, a prosperidade na sua vida? Exatamente. Eu acho que assim, o que você comunica, você atrai. Exatamente. Né? Então, é muito importante que ou até como a gente se trata, né? Você come algo gostoso, você bebe algo bom, você veste algo bom dentro das suas possibilidades, ou você está esperando que alguém te dê alguma coisa, que você só vai fazer o pior dentro da sua própria casa, né? Então, como é que a gente quer isso? Então, a simplicidade, mas não significa que
talvez seja um problema de escassez. Acho que isso E é questão de comunicação. Exatamente. Aí entra naquela outra história, modelos mentais, né? Então você tem Exatamente. que funcionar de uma forma abundante, né? E isso tá em coisas simples, E né? sem medo. Exatamente. Você, o que é, quando eu digo assim, o que é você abundar? É você pensar de forma equilibrada, de forma feliz em todos os aspectos, mas que seja ecológico. Tem que ser bom para você e para as outras E bom pessoas pro que outro estão também. ao seu redor, né? Perfeito. Então é muito importante que a cada coisa, cada construção que você pense para si, a cada novo movimento que você tenha esse olhar, né? Pronto, agora eu queria saber de você o seguinte, agora já que a gente falou sobre o ego, o inconsciente, a gente falou do leão, do javali, a gente falou de uma coisa positiva do pai. Então, assim, hoje, quando você para analisar a sua vida, qual é um ponto? Eu queria que você pudesse trazer um ponto negativo, além do que você já trouxe. Algo que foi, assim, bem marcante na sua vida, tirando essa situação do diagnóstico. Qual foi uma outra coisa? E também em relação à situação da sua infância. O terceiro, algo assim que foi assim bem marcante, que você diz assim, uau, Jotânia, isso aqui foi realmente uma dicotomia na minha vida. Eu lembro disso até hoje. Foi bem pesado pra mim. Não foi leve. Menino, não foram poucos desafios, né, ao longo da minha vida. Então, um outro fato que para mim também foi muito forte, foi mais recente, em 2016, foi a doença de minha mãe, né? Então, assim, estávamos todos já com vidas equilibradas, todos os filhos, né? Todos, né, numa construção familiar como a gente sempre imaginou, né? E aí veio uma doença dela psíquica, né? Que mexeu muito Com a família com a toda. família como um todo, porque quando você vê que uma pessoa da sua família adoece, né, numa questão, foi esquizofrenia, né? Você precisa reunir forças para que aquilo não adoeça um outro membro, né? Então acho assim, foi uma outra lição também bastante forte, mas eu digo a você, isso fez com que aquele momento fez com que eu e meus irmãos, que hoje mora cada um em um estado, né, pensássemos em soluções juntos, né? Então, toda vez que você, então tipo assim, para mim o que eu vejo agora que vem assim muito forte é isso. Toda vez que vem algo difícil, sempre vem uma grande lição por trás, né? Que às vezes uma, duas, três ou mais pessoas daquela família ou daquele grupo precisa despertar. Maravilha. Já que a gente viu um positivo, agora eu queria também saber um Não, negativo. Agora a gente vê um positivo. Algo também assim que foi assim, um divisor de águas na sua vida. Ai, gente, para mim, eu vou falar de algo que está me movendo de uma forma mais integrada, mais sistêmica, né? Eu vou falar sobre o coach integral sistêmico. Maravilha. Porque é algo que eu venho galgando, né? Venho buscando conhecer, buscando me desenvolver e que tem me deixado atenta a todo tempo, a cada passo, né? É como eu falei há pouco, é como ele hoje está algo para mim, como eu escovar os dentes, como eu tomar café, é algo onde eu faço movimentos, onde eu faço reflexões diárias. Eu sei que eu vou levar isso para o resto da minha vida, porque tem me ajudado a eu conseguir navegar de forma mais equilibrada em todos os pilares da minha vida. Então isso para mim é uma construção que tem me deixado muito mais feliz, né? Onde eu estou tendo um tempo de qualidade, onde eu me permito ter um tempo de qualidade para mim, né? E com isso, como uma das coisas que eu estava lendo recentemente, um livro que se chama Essencialismo. Ah, essencialismo né? é ótimo. E ele estava, engraçado, é uma prática que eu venho buscando, né? De você ter um tempo para você ter um tempo para se ouvir, né? Você ter um tempo para se autoavaliar diante de todos os compromissos, todas essas responsabilidades que a gente tem, né? E aí dentro do livro ele fala da história de Melinda e de Bill Gates,
né? Uhum. E aí ele fala o seguinte, que Bill Gates e Melinda Gates já fazem isso desde 1980, Imagine. né? Mas estão onde estão, né? Exatamente, né? Então, o quanto é importante, né? Você sabe, você parar todo o tempo, né? Faça diariamente, faça semanalmente, mas você avaliar dentro de tudo que você precisa fazer, o que é realmente importante, o que é efetivamente essencial, né? Então, isso é um olhar que tem me deixado muito feliz. Essa nova forma de caminhar, né? De me mover. Maravilha, maravilha, maravilha. É maravilhoso bater esse papo aqui com você. A gente tá falando sobre pontos positivos, negativos, falar sobre o ego, falar sobre agora como você trouxe a situação do coach. O que é que você falaria? Porque assim, você falou do coach e tem também a situação do coachee, né? Para quem não sabe, Isso. coach é o profissional que é preparado para ajudar as pessoas a de repente saírem de um ponto A para um ponto B. Ou seja, pessoas que querem performar. O coach, como dizer assim, não é para todo mundo. São pessoas que já buscam e querem fazer uma mudança na sua vida. Fazer mudanças para alcançar melhores resultados. Já são pessoas que estão Todas as despertos, já estão buscando se despertar. Talvez ainda não esteja. É para quem já tem uma consciência. Exato. Ou então está em busca dela. Em busca dela. Eu digo que é dizer assim, quando a gente fala do coach, eu vou deixar também que você possa dar seu ponto de vista. Para mim é como a gente tivesse esse auto-olhar sobre nós mesmos. Porque tem gente que fala que o coach quer mudar a vida dos outros, coach não muda a vida de ninguém. Porque quem tem que mudar a sua própria vida é a própria pessoa. Porque se tem uma vida que ele precisa mudar, é a vida dele. Exatamente. Então, primeiro ele muda a vida dele, para depois ele querer também ajudar as outras pessoas. Aí eu digo para você, e o coach é a pessoa que faz o processo de coach com esse profissional, né? Então, assim, Estados Unidos já é muito mais avançado, entre outros países. O Brasil, aqui nós temos ainda essa resistência, algumas críticas, como também nós temos o lado positivo e a gente sabe que é transformador. Exato. Eu acho que, primeiramente, para ser transformador, a gente precisa querer transformar nossas próprias vidas. A si mesmo. Então, não é o processo de coach, não é você fazendo um curso de coach, não é você sendo um coach que vai mudar a sua vida. Você tem que querer. E aí a pessoa, o profissional, vai dar ferramentas necessárias e acompanhamento para que você consiga, ele vai te ajudar a passar por esse processo. Então, assim, você que quando está doente não vai na emergência, ser consultado pelo médico, se teve uma sutura, precisar fazer uma sutura, ser consultado, passar um remédio, o coach também é da mesma maneira. Você está querendo performar, você está querendo mudar a sua vida e conseguir ter essa consciência, aprender sobre você mesmo, buscar desafios dentro da leitura. Desafiar diariamente. Isso. Aí, como e vulnerabilidade. Né? Tanto desafio como vulnerabilidade. Aí sim, você procura esse profissional. Se não for isso, você vai estar vivendo ainda bem na Matrix e você não consegue ainda sair dela porque você não tem condição de enxergar. E tá tudo bem, tá tranquilo. Certo? Aí eu vou deixar que você possa trazer também com a sua visão por todo um processo que você passou, né, da sua vida, e você está trazendo que foi também assim bem um divisor de águas na sua vida esse processo. Sim. O que mais você acrescenta para de repente as pessoas que têm dúvida, têm medo, têm preconceito? O que é que você diria para uma pessoa dessa? Eu digo o seguinte, eu acho que você precisa, para você emitir qualquer tipo de opinião, se permite experienciar. Experiencie o novo. Porque se não for, é preconceito. Exatamente. Então, espere em si. Né? Existem várias formas, existe esta ou outras metodologias, mas o que eu acho interessante dessa metodologia é porque ela faz uma apanhada e navega por diversas outras áreas. Ela traz a neurociência, ela traz a psicologia positiva, ela traz muito fortemente a questão de você encontrar o seu elemento de fé, né? Traz também muito forte a questão da filosofia. E, para mim, isso foi conectado. Todo esse conjunto é muito bem conectado dentro da metodologia, né? Então, essa abordagem, ela funciona, né? Ela mostra resultados para quando, você mesmo diz, as pessoas se permitem passar por um processo. Né? Então, acho que o primeiro, ela lhe dá ferramentas para que você faça esse movimento para dentro.
e a partir daí você traga você mesmo, né, Na sua melhor versão. uma outra versão. Né? Então, acho que isso é o essencial, como você disse. Então, começa, o movimento, ele é seu. Mas quando você faz essa mudança, tudo em volta muda. Né? Legal. É isso. Pronto, isso aí é essencial. Agora, vivemos em um planeta, vivemos em um momento da nossa vida que o planeta ele está buscando por isso, por despertos. Né? É como se fosse assim, um desperto para tentar ajudar outros também a se despertarem. Porque eu te digo assim, tem pessoas aí que elas, como elas falam, elas não conseguem visualizar essas possibilidades. E quando não consegue, ela está na situação de briga ainda por comida. Né? Não que não seja importante para mim nem para você, porque se a gente está aqui ainda, a gente precisa se alimentar. A gente talvez esteja numa condição em que o outro talvez não consiga ainda enxergar. E faz parte, né? E Estamos faz em parte, diferentes tá níveis de tudo normal. consciência, né? Porque assim... E tá tudo bem, se isso, aceite. Com certeza. Lembre do leão e do javali. O javali, por viver sua própria vida, não significa que ele seja menor ou maior que o leão. E o leão, por viver sua própria vida, não significa porque ele ser leão que ele é melhor que o javali. Ou que ele é melhor por ser leão. Não. Ele vai continuar sendo leão. O javali vai continuar sendo o javali. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar a minha cachorra, que é uma bulldog francês, e a gente vai pegar um vira-lata na rua. Não, essa bulldog francês tem uma raça, é uma bulldog francês, ela come ração, ela toma banho. O vira-lata, ele não tem esses privilégios, não é? Mas não importa se é um bulldog francês ou se é um vira-lata, é um cachorro. Você tá entendendo? Vai mudar? Vai deixar de ser cachorro? De forma nenhuma. Porque alguém dá banho, porque alguém dá ração? Você tá entendendo? Então, gente, a vida da gente é isso. Então, você precisa ser você mesmo. Não importa se você está numa comunidade, não importa se você está no Alphaville, não importa se você está em São Paulo ou se você está em Paris. Você continua sendo humano. E como humano, você vai ser sempre humano. Não existe um humano melhor que outro. Existem pessoas com consciências diferentes. Ou condição financeira, ou condição cultural, sociocultural, mas não significa que ele é melhor que o outro. Ele continua humano. Exatamente. Não muda. Cada um buscando seu nível de consciência. Não. Depois que eu consegui toda essa consciência, criei asas, fiquei híbrido e virei um anjo, né? E saí batendo asas por aí. E mesmo, aí você diz assim, seria um humano com asas, né? Então, mas é humano. Então não importa se você tem milhões de dólares, né? Se você tem uma conta muito gorda ou se você não tem nada, você está pensando em comer. Você está querendo lutar para sobreviver, para comer. Você continua humano. E você sendo humano, rico ou pobre, ou da forma que a gente imaginar, é humano. Isso. E você tem seu valor por causa disso. Exatamente. Nada te diminui porque você já existe, você já tem uma categoria. Para isso. Exatamente. Então eu digo que nós chegamos ao fim desse podcast maravilhoso, que a gente se conhecendo mais, essa pessoa maravilhosa que é você. Gratidão pela sua presença. Gratidão também. Viu, a gente ter conversado, trazer um pouquinho da sua essência também, porque quando a gente fala, a gente escreve, a gente está trazendo nosso inconsciente. Sim. E eu digo, o JP Podcast está de portas abertas, a gente pode marcar um outro podcast. Muito obrigada. Eu já vou agradecendo o pessoal que está aqui me assistindo, maravilha, gratidão pela vida de vocês. Lembrem, não importa, você é importante por existir. Então, gratidão pela vida de vocês e se sinto abençoado. E eu digo para você, agora deixar as considerações finais com você. Gratidão pela sua presença mais uma vez. E quem quer ser abençoado, a gente abençoa. Então, abençoa o seu dia. Amém. Eu abençoo a sua vida. Eu abençoo muitos anos de vida. E que você vá mudando a cada dia, se encontrando cada dia. Faça esse mergulho cada dia mais, porque assim a sua cura é a minha cura. Obrigada. E é isso, eu acho que é importante, né, independente de onde você esteja, independente de como você esteja se sentindo, né, converse e se permita mergulhar em você mesmo. Né? Eu acho que se permitir, se dar essa oportunidade, a gente vai descobrir algo que até então pode estar guardado, pode estar muito escondido.
E tem uma frase que me marcou muito e que eu gostaria de trazer. Mesmo que doa, fique de pé. Mesmo que seja difícil, de pé. Anda, porque Deus te espera. Grande beijo a todos.